quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui hoje, juntos. Eu estou muito saudosa de vocês, por isso que eu coloquei vários corações aqui atrás. Esses corações são para vocês, podem pegar, fiquem com vocês, que eu tô com muita saudade e amo vocês, tá? Estamos juntos aqui, teremos hoje uma videoaula de ciências. Correção das páginas 409 até 417 e a noção nova, capítulo 6, 418 até 424, ok? Vamos lá, vamos corrigir logo esses trabalhos. Peguem seus livros e vamos corrigir. Nós vamos corrigir as atividades finais, tá? Do capítulo 5. Então, nós estamos vendo aí, Theo foi ao supermercado com sua mãe para ajudá-la a fazer compras. Chegando lá, ela se recordou das aulas de ciências. Aí, Theo decidiu comprar alguns iogurtes. Ao se recordar da aula sobre energia, resolveu comparar as tabelas nutricionais de 2 iogurtes diferentes. Reparou que um copo de 200 gramas de um deles tem um valor energético de 180 calorias e o outro 116 calorias. O que significa? Aí tem aí a informação. Significa que o copo do primeiro iogurte fornece ao corpo mais energia que o copo do segundo iogurte. 410. Ele, então, resolveu consultar uma tabela de gasto energético. Aqui está a tabela. Atividade, futebol, andar de bicicleta, nadar e brincar. E o gasto energético de cada uma. Quais as atividades ou combinações de atividades seriam necessárias para uma criança de 35 quilos gastar aproximadamente o correspondente à diferença de valor energético desses 2 iogurtes? Você tinha que diminuir, primeiramente, a diferença de valor energético dos dois, 180 e 116 que ele achou aqui. Então, você tinha que diminuir primeiramente esses 2 valores aqui, tá? Então, 180 menos 116, 64 calorias. Algumas combinações possíveis. 10 minutos de futebol é igual a 63 calorias. 10 minutos de natação, mais 10 minutos de brincar sentada, que tá aqui, ó, natação, 48 calorias, brincar sentado, 15 calorias. Vai dar 63 calorias. Outra combinação, 20 minutos de bicicleta, mais 10 minutos de brincar sentado, vai dar igual a 61 calorias. Essas são algumas combinações que vocês poderiam ter feito. 2. O irmãozinho de Nina, Zezinho, não gosta muito de comer. Ao ver Nina estudando sobre o valor energético dos alimentos, ele ficou muito feliz. Ele falou: eba, então eu não preciso comer nada se eu ficar só dormindo, porque não vou precisar de energia. Você concorda com o Zezinho? O que você diria a ele? Você concorda com o Zezinho? Não. Porque mesmo dormindo, nosso corpo gasta energia. Então, ele vai precisar repor essa energia para poder manter o corpo funcionando. 411. Faça a correspondência entre cada órgão do sistema digestório e sua função. Então, você tinha que ligar, tá? Presta atenção aí, ó. Absorve água, intestino grosso. Absorve água, intestino grosso. Produz um suco digestivo ácido que ajuda na quebra dos alimentos. Estômago. Absorve nutrientes digeridos. Intestino delgado. Descer mais um pouquinho. Responsável pela primeira quebra mecânica dos alimentos. A boca. Qual a importância da mastigação? A mastigação reduz o tamanho das partículas de alimentos. Em pedaços menores, a digestão fica mais fácil e veloz, pois as reações ocorrem mais rapidamente. Pedaços maiores de alimentos demoram a ser digeridos e muitos dos nutrientes não são absorvidos por nosso corpo. 412. Veja o que Duda pensou após estudar sobre a enzima amílase salivar, e a qual inicia a digestão do amido na boca. Se apenas o amido começa a ser digerido na boca, não há necessidade em mastigar os alimentos que não têm amido. Você concorda com Duda e por quê? Não. A mastigação também é a parte da digestão,
pois é nela que ocorre a quebra mecânica dos alimentos, a qual facilita a deglutição do bolo alimentar. 6. Escreva V para verdadeira e F para as falsas. Ficou V, V, F, F, V. Reescreva as afirmações falsas da atividade anterior, de forma a torná-las corretas. Falsa. O intestino delgado tem esse nome por ser um órgão muito pequeno. O intestino delgado é um órgão muito longo do corpo humano, tá? Nada de pequeno. No esôfago, o alimento é conduzido até o estômago por gravidade, por isso ele é um tubo vertical. No estômago, as paredes musculares realizam movimentos peristálticos que empurram o bolo alimentar até o estômago, não dependendo da gravidade, não depende da gravidade. 413. Por que as fezes têm uma aparência muito diferente dos alimentos que comemos? As fezes são os restos dos alimentos após a digestão. Durante o processo, os alimentos são quebrados em moléculas cada vez menores, cabendo ao corpo absorver o que lhe é útil, o que é bom, e atravessar o intestino delgado. Ao atravessar o intestino delgado, a água é absorvida no intestino grosso. Nas fezes encontramos apenas os restos que não podem ser aproveitados pelo corpo humano, que não são úteis, como uma quantidade muito reduzida de água. 9. Fala-se muito em metabolismo quando uma pessoa busca perder peso. Usa-se a palavra metabolismo no sentido de gerar energia a partir dos alimentos. Letra A. No entanto, essa é apenas uma das fases do metabolismo. Qual é essa fase? É o catabolismo, que é a quebra de moléculas com a geração de energia. Qual é a outra fase do metabolismo? É o anabolismo, que é a formação de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples, que faz uso de energia para isso. 10. Um dos principais processos de catabolismo é a respiração celular. Faça um esquema escrevendo o que é consumido e o que se gera na respiração celular. O esquema você pode ser escrito ou desenhado. Nutrientes e o oxigênio entram em uma célula, o gás carbônico, energia e água saem da célula. É mais fácil vocês desenharem a célula, o que entrando setinha, nutrientes e oxigênio, saindo setinha, gás carbônico e energia. 414. Em qual do sistema respiratório acontecem as seguintes ações? Escreva o nome do órgão para cada descrição. Letra A. Nesse órgão é produzido o som de nossa voz, laringe. Nesse órgão ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio do ar é absorvido e o gás carbônico liberado, pulmão. Nesse órgão o ar é filtrado e aquecido, nariz. Esse órgão é compartilhado entre os sistemas respiratório e digestório, faringe. É um órgão que está nos dois sistemas. O ar move-se de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. Isso explica como o ar é inspirado e expirado por nosso sistema respiratório. Explique com suas palavras a inspiração e a expiração. Você vai explicar como acontece a inspiração e a expiração, tá? Inspiração quando a gente coloca o ar para dentro do nosso corpo. Aí você vai explicar como acontece isso. O diafragma contrai, abaixando os músculos das costelas, as levantam. Isso aumenta o tamanho da caixa torácica o que diminui a pressão interna. O ar de fora, que é a pressão maior, entra na caixa torácica pelo sistema respiratório, chegando aos pulmões. E a expiração é quando eu coloco o ar que eu inspirei para fora, Sai só o que não é bom para a gente, que é o gás carbônico. Então, o diafragma e os músculos das costelas relaxam, diminuindo o volume da caixa torácica. A pressão interna torna-se maior que a externa, fazendo com que o ar seja empurrado para fora. 13. Qual o nome do músculo que auxilia na respiração? Diafragma. Onde ele está localizado? Está localizado abaixo dos pulmões. 415. Assinale as alternativas corretas. Segundo parêntese, terceiro e último. 15. Em qual região do sistema respiratório ocorrem as trocas gasosas? Nos alvéolos.
Como essas trocas ocorrem? Essas estruturas parecem bolsas com esponjas, por onde entra o oxigênio no sangue e sai gás carbônico para o pulmão. 16. Informe qual órgão do sistema digestório é responsável pelas ações abaixo. Produzem a saliva que umedecem o bolo alimentar, já deu a cola, glândulas salivares. Empurra os alimentos para o estômago com movimentos peristálticos, esôfago. Produz bile, líquido que quebra a gordura dos alimentos, fígado. E estamos chegando no final, relembrando no final do nosso capítulo. Relembrando, aí vem que como nosso corpo obtém energia, respiração celular, aí o sistema digestório recebe alimentos, quebra alimentos em moléculas e absorve nutrientes. 417 e última. Sistema respiratório capta oxigênio, expulsa o gás carbônico e a água, né? E transforma em energia. Aí vem eu aprendi a, você vai responder conforme o que você aprendeu neste capítulo, tá bom? Então agora nós vamos para o capítulo 6, início do capítulo 6, páginas 418 até 424. Vamos lá? Capítulo 6. Quais são os nutrientes essenciais para manter o corpo saudável? Quais informações podem ser consultadas nas tabelas nutricionais dos alimentos? Nós já vimos isso no capítulo anterior, né? Podemos ver o sódio, carboidratos, proteínas. Quais substâncias estão em maior quantidade? E aí? Como os nutrientes obtidos na digestão chegam a todas as células do nosso corpo? Vamos ver no capítulo 6? Neste capítulo você vai aprender descobrir diferentes nutrientes e suas funções em nosso corpo. Então, descobrir os nutrientes e suas funções. Explicar o funcionamento do sistema circulatório. Relacionar o funcionamento do sistema circulatório à distribuição dos nutrientes pelo organismo e à eliminação dos resíduos produzidos. Afinal, o que são nutrientes? Sempre ouvimos falar de nutrientes. Quando não queremos comer alguma coisa, por exemplo, muitas vezes ouvimos alguém dizer que é melhor comer porque o alimento tem muitos nutrientes. Mas o que são nutrientes? Vocês vão puxar uma setinha, vocês sabem que eu gosto muito disso, vão puxar uma setinha da palavra nutrientes para cima e vão escrever o que são nutrientes. São substâncias encontradas nos alimentos, ok? Então escreve aí de novo, vou repetir. São substâncias encontradas nos alimentos. Estudamos no capítulo anterior o sistema digestório e respiratório. Nós sabemos que eles fazem uma junção, né? Tem processos que eles trabalham juntos. Vou pular um pouquinho. Assim as glândulas... vou pular um pouquinho, ó. Assim essas glândulas, essas grandes moléculas de proteínas... são quebradas em aminoácidos. O que são os aminoácidos, né? O que são os aminoácidos? Essa palavrinha aqui, ó. Aminoácidos. Você vai puxar uma setinha aqui para o lado e vai escrever, né? São pequenas moléculas que unidas ajudam a manter o corpo saudável. Vou repetir. Puxa uma setinha para cá e vocês vão escrever. São pequenas moléculas que unidas ajudam a manter o corpo saudável. Ok? As gorduras produzem glicerol e ácidos graxos e os carboidratos geram glicose e frutose. Essas moléculas pequenas são utilizadas pelas células do corpo. As células usam os aminoácidos, ó, os aminoácidos de novo, das proteínas dos animais e vegetais para fazer proteínas humanas. O glicerol e os ácidos graxos são para fazer gorduras humanas. E a glicose dos carboidratos para obter energia. Nessas tabelas de informação nutricional dos alimentos estão listadas as substâncias contidas nos alimentos e que são também chamadas de nutrientes, tá? A tia já colocou para vocês o que são nutrientes aqui em cima, não esqueçam de escrever, são substâncias encontradas nos alimentos. Aí vem a pergunta, que substância são essas? Quais estão em maior e menor quantidade? Que substâncias são essas? Que nutrientes são esses? Nós temos 6 tipos de nutrientes essenciais
para o nosso corpo. São os carboidratos, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. São os nutrientes essenciais para o nosso corpo. Então, vocês vão passar marca-texto aí. São considerados nutrientes os compostos que nosso corpo necessita para gerar energia e para a manutenção das estruturas, como os músculos. A água é considerado nutriente, pois se mostra necessária em uma quantidade muito superior ao que nosso corpo consegue produzir. Então, a água também é um nutriente essencial, tá? Porque nós precisamos de muita quantidade de água, tá bom? Pode passar marca-texto nesse parágrafo, que é muito importante. Aí vem número 1, qual a função dessas substâncias no nosso corpo? Pesquisa e registro. Eu vou falar aqui as funções para vocês, se vocês quiserem depois assistindo esse vídeo, parar, voltar, escrever, pode, show. Mas se quiser pesquisar também no Google, também pode. Qual a função do carboidrato? O carboidrato, ele fornece energia para o nosso corpo, tá? Os carboidratos fornecem energia para o nosso corpo. As proteínas fornecem aminoácidos que permitem sintetizar as proteínas humanas. O que é sintetizar? Aí, nesse caso, é produzir. Então, eu vou voltar de novo. Proteínas fornecem aminoácidos que permitem sintetizar as proteínas humanas utilizadas na construção e na reparação dos tecidos, no crescimento, na constituição de células, de anticorpos, de enzimas e de hormônios. Ok? Já falei aí o que são aminoácidos, já escreveram lá em cima, então vocês já sabem. E agora nós vamos ver as gorduras. O que são? Qual a função das gorduras? São fontes e reservas de energia. Protegem o nosso corpo contra lesões e mantém a temperatura corporal. Show? Agora, na 421, sozinho, né, não vai ser individual, pesquise quais alimentos são ricos em proteínas, quais são ricos em carboidratos e quais contêm muitas gorduras. Aí vocês vão pesquisar no Google, que eu já dei uma dica, já ajudei vocês na página anterior, tá bom? Os carboidratos, proteínas e gorduras dos alimentos são chamados de macronutrientes, pois nosso organismo necessita de grandes quantidades deles todos os dias. A água também é um macronutriente. Então, vocês podem passar marca-texto aqui. Macronutrientes são os carboidratos, proteínas, gorduras e água. Aqui nos macronutrientes são os valores calóricos, tá? Então, tem alguns exemplos aí. Vem na 422, depois da digestão, os carboidratos fornecem glicose, que é a fonte primária de energia do nosso corpo, tá? As proteínas, podem passar marca-texto nesse parágrafo aqui, ó. As proteínas, moléculas grandes que são quebradas em moléculas pequenas, são chamadas de aminoácidos na digestão. Esses aminoácidos são usados na síntese de proteínas humanas, que exercem inúmeras funções em nosso organismo. Constrói as células que formam os tecidos, músculos, ossos, pele, sendo indispensável para o crescimento e a reparação do corpo. Além disso, nós temos os anticorpos, as enzimas, os hormônios presentes em nosso organismo, que têm origem proteica. Se necessário, as proteínas também são fonte de energia. Voltando à página 421, vocês vão escrever aqui do ladinho, tá? Os nutrientes, eles se dividem em dois, tá? Nós temos aqui os macronutrientes, tá? Vocês vão escrever aqui, ó. Os nutrientes se dividem em dois, macronutrientes e micronutrientes, ok? Então, continuando. Aqui nós estamos vendo que ele dá muita importância aos anticorpos. Os anticorpos são o quê? São as proteínas que ajudam na defesa do organismo contra bactérias, vírus e outros invasores. E os hormônios, que são as substâncias produzidas por glândulas responsáveis por equilibrar diversas funções biológicas do nosso corpo. Aqui nós temos os glossário, que vocês têm isso que a tia falou, vocês vão passar marca-texto também.
As gorduras fornecem glicerol e ácidos graxos, que são metabolizados em nosso corpo e produzem reservas de energia, protegem os organismos, mantêm a temperatura corporal, transportam vitamina e dão sensação de saciedade, tá? As gorduras, assim como os carboidratos, há gorduras que são mais saudáveis que outras. As gorduras insaturadas são as mais saudáveis, seguidas pelas saturadas, como as encontradas nas carnes, no leite, na manteiga, e pelas gorduras trans, presentes em sorvetes, biscoitos, salgadinhos, de pacotes, etc., que são prejudiciais à saúde, tá? Aí vem uma perguntinha para vocês, vem falando dos micronutrientes, que os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, as fibras, tá? São as vitaminas e os minerais. O organismo precisa desses nutrientes em menor quantidade. Sua função principal é facilitar as reações químicas que acontecem no corpo. Podem passar marca-texto. Nesse parágrafo todo. As diferentes vitaminas têm papel fundamental para a coagulação sanguínea, para a cicatrização de queimaduras e para a prevenção de doenças nos ossos, para o crescimento, visão e imunidade. Os minerais como ferro, cálcio, zinco, cobre, fósforo e magnésio são importantes para a produção de hormônios e formação dos nossos dentes, ossos e regulação da nossa pressão sanguínea. Então, nós temos aqui os exemplos: abacate, azeite, né, amendoim, salmão. Ele colocou até aqui para vocês. De quais vitaminas você já ouviu falar? Aí vocês vão fazer aqui o exercício, tá? 423, 424 vem um super desafio para vocês lerem e fazer aqui embaixo o que vocês têm, o que o super desafio está pedindo, tá bom? Então, ficamos na nossa aula de ciências até aqui na 424. Façam com atenção, com cuidado e muitos beijos. Fiquem com Deus, meus amores. Fiquem com Deus, tá?